Fala Caveiras, tudo bem com vocês? Professor Caldeira ao vivo, professor mais gato do Brasil, não é verdade? Vamos lá começar a trabalhar um tema bem bacana chamado de aplicação da lei penal. Professor, esse assunto é de direito penal, não é? É sim, e hoje você tem que estudar esse assunto no nosso desafio Madrugada Insana. Isso serve também para outros concursos, então essa aula a gente vai deixar disponível lá no YouTube. Nós não vamos trabalhar todos os pontos, todos os artigos da aplicação da lei penal, mas eu preciso deixar aqui alguns detalhes para você, quais são os pontos mais importantes dentro desse assunto. Primeiro, é importante lembrar que o estudo da letra da lei tem o seu grau de importância, porém você deve se atentar a alguns outros detalhes previstos na jurisprudência, como é o caso de alguma súmula, por exemplo, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. É bom você ficar atento com alguns pontos doutrinários, alguns princípios que são aplicados, algumas teorias e por aí vai. Mas vamos lá que eu vou te explicar passo a passo como é que funciona isso aqui. Tá? A aplicação da lei penal é um assunto que vai do artigo 1º até o artigo 12. Já tomei a liberdade de deixar escrito para você do artigo 1º até o artigo 12. E aí, na medida que eu for falando de cada artigo desse rapidamente, eu vou te falando quais são os mais importantes, tá bom? Então a aplicação da lei penal é o primeiro título do Código Penal, da parte geral. Então a parte geral tem uma quantidade X de títulos, a parte especial também. A parte especial acaba que é maior que a parte geral, porque a parte geral do Código Penal vai do artigo 1º até o artigo 120. Já a parte especial vai do artigo 121 até o artigo 359H. Então percebe que são muitas coisas. Aí você está me acompanhando agora pela primeira vez, eu nunca tinha visto esse assunto na vida, vai falar assim, professor, o que é o artigo? Cara, o artigo ele é bem simples de estudar. Quando você vem falar em artigo, alínea, inciso, isso aqui é a mesma coisa da Bíblia, tá? Ah, professor, mas na Bíblia não tem artigo. Na Bíblia tem assim, ó. Vai lá em João, capítulo 6, versículo 7. Vai lá, aí tem hora que quando a gente está acostumado com a Bíblia, às vezes os pastores, os diáconos, os presbíteros, né? E qualquer outra pessoa que é bem forte nessa parte da Bíblia, gosta de ler a Bíblia, já fala assim, abre lá João 3,15. Entendeu? Malaquias 3,10, que fala do dízimo. É a mesma coisa aqui da letra da lei. A letra da lei fala assim, ó, vai lá no artigo 25, parágrafo único do Código Penal. Entendeu? Penal, CP, artigo 55. Então vai lá no 75, parágrafo 1º. Então é mais ou menos assim. Cada lei, tá? Cada diploma normativo tem os seus artigos. Código Penal tem os seus artigos, Lei de Drogas tem seus artigos, Estatuto de Desarmamento, Código de Processo Penal, Constituição Federal tem os seus artigos e por aí vai. E no Código Penal, o título 1 fala da aplicação da lei penal. Então os títulos, ele divide os assuntos de uma maneira bem mais tranquila. Quando o título é muito grande ou ele comporta subdivisões, aí você tem o título e dentro do título você tem os capítulos. A depender da situação, dentro dos capítulos tem as seções, para ficar bem melhor a separação de cada assunto. Então a aplicação da lei penal ele é um dos assuntos mais importantes que você tem no direito penal, porque tudo dentro do direito penal gira em torno disso aqui, não tem como a gente fugir disso, vai girar em torno disso aqui. Você vai estudar o crime de homicídio lá no artigo 121, mas para você descobrir qual foi o dia realmente do homicídio, você tem que vir aqui no artigo 4º do Código Penal para estudar um assunto chamado tempo do crime. De repente, Tício dá uma facada em Mévio no Brasil, mas Mévio morre lá no Canadá. E aí pergunta para você, nesse caso, qual que é o lugar do crime? Você está discutindo o crime de homicídio, digamos que morreu e a intenção de Tício era matar. Você está estudando o crime de homicídio, mas é bom se lembrar que você precisa estudar algo também chamado de lugar do crime, tá aqui no artigo 6º, e por aí vai. Então existem muitas coisas que você relaciona com o artigo 1º até o artigo 12. Mas vamos lá o que você vai estudar de fato no artigo 1º ao 12? 1º ao 12, aplicação da lei penal. No artigo 1º, o que você vai trabalhar no artigo 1º, professor? No artigo 1º, meus queridos, a gente trabalha algo chamado de princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Dentro aqui do artigo 1º, você só consegue enxergar a priori essa parte de princípio da legalidade e anterioridade. Quando fala, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. De início, isso aqui pode cair na sua prova dessa forma, ou pode cair também outros princípios implícitos no artigo 1º, como o princípio da taxatividade, o princípio da reserva legal, tá? Que esse tipo de lei que vai criar um crime tem que ser uma lei complementar ou uma lei ordinária. Vai vir aqui a proibição de criação de leis penais por meio de costumes. Então você encontra uma série de outros princípios inseridos dentro do artigo 1º. Mas a ideia central é que aqui fala de legalidade e anterioridade. O indivíduo só pode ser responsabilizado criminalmente se antes de sua conduta já tivesse em vigência uma lei, tá? Então vem a lei de princípio da legalidade e aí o princípio da anterioridade, é que a lei deve
deve ser anterior ao fato. E você estuda inúmeras exceções aqui dentro de possibilidade de retroatividade de lei penal mais benéfica, entenderam? Então eu estou fazendo só um esboço inicial do que você vai estudar aqui, tá? Nesse tema de hoje, que é a aplicação da lei penal. No artigo 2º existe 2 detalhes. Você tem o artigo 2º caput, e aí já vem alguém que está começando a estudar agora e pergunta, professor, o que é caput? Caput é a cabeça do artigo, aquela redação que está aqui na frente do artigo 2º. Então, quando você abre o artigo 2º aí no seu código, vai ter lá assim, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Professor, o que é isso? Isso é algo chamado de abolitio criminis. Tá? Abolitio criminis significa abolição do crime. O que está na cabeça do artigo 2º, que a gente chama de caput, quando está assim na cabeça do artigo, a gente chama de caput. O que está na cabeça do artigo 2º é algo chamado de abolitio criminis, ou abolitio criminis, como é escrito realmente, mas na pronúncia a gente fala abolitio criminis, que nada mais é que a supressão do crime. É quando o fato que era crime deixa de ser considerado crime. Aí a gente faz isso acontece pelo surgimento da tal da lei supressiva de incriminação. Aconteceu, quando a gente está ministrando aula de maneira detalhada sobre esse assunto, a gente cita muito o artigo 240 do Código Penal, que trazia antes o antigo crime de adultério, mas que lá em 2005 deixou de ser crime. Aí pergunta, o que aconteceu lá com o artigo 240? Aconteceu o tal do abolitio criminis, tá bom? Professor, e no artigo 3º, o que eu estudo? No artigo 3º, antes de você chegar nele, é importante você entender que bem aqui, ó, dentro do artigo 2º, tem um parágrafo único. Esse parágrafo único aqui do artigo 2º, traz o que, professor? Traz que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por uma sentença transitada em julgado. Isso é a chamada retroatividade de lei penal mais benéfica, tá? Você vai estudar que, em regra, uma lei penal ela é irretroativa, ou seja, se uma lei entrou em vigência hoje, a regra geral é que ela não pode ser aplicada a um crime que foi praticado ontem e por aí vai. É claro, retroagindo, voltando a fatos que já haviam sido praticados. Essa é a regra, mas excepcionalmente, se essa lei nova, tá? Essa lei posterior ao fato, se ela é benéfica, ela pode voltar para beneficiar o réu. Isso nós chamamos de retroatividade de lei penal mais benéfica. Quando você está estudando aqui, ó, do artigo 1º para o parágrafo único do artigo 2º, você vê muitas essas situações, estuda a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação da lei penal vigente à época da cessação da conduta ao crime continuado e ao crime permanente. Então também é muito importante que você faça o estudo da súmula quando você trabalhar o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, tá bom? Vai estudar um tema chamado de extratividade da lei penal. No meu curso completo de Direito Penal, eu explico todos esses detalhes aqui para vocês. De certa forma que eu estou fazendo um resumo, que é para dar um norte para quem vai estudar esse assunto pela primeira vez, tá bom? No artigo 3º você tem o estudo da lei excepcional e da lei temporária, que são leis, de certa forma, em caráter amplo, né? Em sentido amplo, e as duas são temporárias. Por quê, professor? Porque não vão durar para sempre. Mas uma a gente chama de temporária em sentido estrito, que é a lei propriamente dita temporária, e uma a gente chama de temporária em sentido amplo, que é a lei excepcional. Você vai ver que a criação delas são em caráteres realmente excepcionais. Mas uma a gente chama de temporária porque o prazo de início e término de vigência já é definido no corpo da própria lei. Quando a lei é criada, já fala, se essa lei mantém-se em vigência até tal data. Esse tipo de lei a gente chama de lei temporária. E quando o processo de criação, o motivo que gerou a criação da lei é um motivo excepcional, inesperado, está esporádico, que ninguém esperava, aí cria-se uma lei penal excepcional, ou também chamada de temporária em sentido amplo. Tá? Em que aquela lei vai ficar em vigência até quando pendurar o motivo ou a circunstância que gerou a criação da lei. Essa nós chamamos de lei penal excepcional. Você vai estudar com todos os detalhes e, além do mais, todos vocês que estiverem assistindo agora têm que tomar cuidado, porque essas duas leis elas possuem duas características. Elas são ultrativas e autorrevogáveis, tá? Ultrativas porque elas continuam sendo aplicadas com relação aos fatos que foram praticados durante a sua vigência. E autorrevogável porque ela termina a vigência sozinha. Não precisa outra lei vir e falar assim, ó, aquele crime lá pode deixar de existir porque estava na lei excepcional e temporária, tá bom? Então cuidado com isso, eu tenho certeza que vocês, se ainda não estudaram, vão estudar com todos os detalhes
que o artigo 3º merece. No artigo 4º nós temos o chamado e poderoso tempo do crime, muito importante também você estudar, além de conhecer qual é a teoria adotada, que você vai estudar, considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse é o texto do artigo 4º. Por trás desse conceito existe uma teoria chamada de teoria da atividade, ou também chamada de teoria da ação, mas você deve conhecer ainda as demais teorias, teoria do resultado e teoria da ubiquidade, que é chamada de teoria mista. Mas lembrar que o Código Penal adotou a teoria da atividade para definir o tempo do crime, ou também chamado de momento do crime. Professor, e do artigo 5º? No artigo 5º você vai estudar um assunto chamado de quê, professor? Territorialidade. Agora você já começa a entrar naquela parte que é chamada de lei penal no espaço. Você vai se perguntar, se um crime for praticado no território nacional, qual é a lei penal que eu aplico? Então, o crime foi praticado no nosso território, qual é a lei penal que você deve aplicar? O artigo 5º te responde que aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados no território nacional, sem prejuízo de tratados e convenções e regras de direito internacional. Aí você já vai lembrar que a regra é a territorialidade, mas que essa territorialidade ela não é absoluta, ela é mitigada, pois existe a possibilidade de aplicação de lei penal estrangeira se tiver essa previsão em tratados, convenções e regras de direito internacional. Então você vai estudar sim aqui o artigo 5º, vai entender o que é o tal do território nacional. No meu curso de Direito Penal eu explico direitinho o que é território nacional, o que é território nacional por extensão, se as embarcações e aeronaves se elas podem ou não ser consideradas extensão do território nacional, que é inclusive o que preconiza o artigo 5º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, quando fala-se de considera-se extensão do território nacional. Então é bom ficar atento com essa parte também. Já no artigo 6º você começa a entrar já no estudo do lugar do crime. Então, de certa forma, quando a gente estuda, eu vou mostrar para vocês, ó, de certa forma, quando a gente estuda aqui tempo do crime no artigo 4º, a gente já começa também um estudo do artigo 6º, de lugar do crime. De maneiras que quando a gente começa a trabalhar o artigo 5º, a gente já vem direto para o 7º, porque o 6º já foi trabalhado em conjunto com o 4º. No artigo 6º você vai trabalhar o tema chamado de lugar do crime. Tá? E é claro, quando você for estudar lugar do crime, se atente para a aula, porque a aula de fato ela tem que demonstrar para você que trabalhar lugar do crime no Código Penal tem que ser sob o prisma de que considera-se lugar do crime, tá? O local onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Essa teoria é chamada de teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, que aí é considerado praticado o crime nos dois lugares, tanto faz onde ocorreu a ação ou omissão, assim como onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Mas isso é quando tiver aquele certo conflito de crimes à distância, também chamado de crimes de espaço máximo, tá bom? Que são aqueles crimes em que a ação ou omissão ocorre em um país e o resultado em outro país. Um desses dois, é claro, seja o da ação ou do resultado, tem que ser o Brasil, para a gente discutir isso segundo a órbita do Código Penal. E aí você vai lembrar que não é só o Brasil o lugar do crime, é os dois. Tanto faz onde ocorreu a ação ou omissão e, é claro, onde produziu ou deveria se produzir o resultado. O artigo 6º do Código Penal trata isso pra gente, tá bom? No artigo 7º você entra num assunto chamado de extraterritorialidade. E o que é a extraterritorialidade, professor? A extraterritorialidade é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira com relação a um crime que foi praticado no estrangeiro. Aí nós chamamos isso de extraterritorialidade. É um assunto desses 12 artigos, é um dos artigos que os alunos mais, de certa forma, têm resistência de estudar. Mas tem que tomar cuidado, porque se você não estuda o artigo 7º, ele acaba sendo o seu calcanhar de Aquiles. Como eu sempre digo para os alunos da mentoria, que faz mentoria comigo, e com o professor Natanael, eu falo para os meus alunos dos cursos presenciais, dos vários cursos presenciais que eu ministro aula aqui no estado de Goiás, eu aviso sempre para eles, não existe assunto ruim. O que existe é candidato preguiçoso que quer fazer as coisas pela metade. Então, se você estuda um tema só para fingir que estudou, igual quando você ia para a escola todos os dias, você vai para a escola todo dia e fica doido para ela acabar. Quando ela acaba, você já chega a sensação de alívio. Ainda bem, Maria, agora só tem amanhã. E quando vai chegando à noite, se você estuda de manhã, já começa a chegar perto e você passar pelo tormento de novo. É o que eu aprendi muito com o pessoal da psicologia da aprovação, que é chamada a síndrome do pânico do dia seguinte, ou a síndrome do pânico da segunda-feira. Agora, quando você tem folga na sexta-feira, aí você dá aquela alegria toda, hoje é sexta-feira,
E aí, quando vai chegando o domingo, já vai batendo aquele desespero, porque já está chegando segunda. Então é igualzinho esses assuntos aqui, você tem que tomar cuidado. O artigo 7º, ele não é tão gostoso para estudar, assim como o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto. Agora, quando falou no quinto, aí já veio para o 7º, as pessoas já começam a dar uma certa resistência, porque já começa a entrar alguns princípios, um pouquinho mais de informação. Eu sei que às vezes é muita informação para uma mesma aula, mas é necessário. Só assim que nós vamos conseguir a aprovação, tá ok? Então, no artigo 7º, você já começa a estudar a extraterritorialidade. Aqui, você tem 3 tipos de extraterritorialidade. Você lembra que eu já expliquei sobre extraterritorialidade, né? É a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a um crime que foi praticado no estrangeiro. Professor, existem 3 tipos. Quais são os tipos? Você tem a extraterritorialidade incondicionada, que está no artigo 7º, inciso 1. Você tem a extraterritorialidade condicionada, que está no artigo 7º, inciso 2. Você tem a extraterritorialidade hipercondicionada, que está no artigo 7º, parágrafo 3º. Aí é mais ou menos uma combinação. O artigo 7º, inciso 1, que é incondicionada, você trabalha em parceria com o parágrafo 1º, do referido artigo 7º. A condicionada, que está no inciso 2, você trabalha em parceria com o parágrafo 2º, tem alguns requisitos lá, você vai estudar isso com mais detalhes. E o parágrafo 3º você mistura ainda com o parágrafo 2º, então é um que se encaixa no outro. Professor, não entendi muita coisa, não se preocupe, essa aula aqui é só para a gente trabalhar rapidamente o que nós temos do artigo 1º ao 12, tá? Então cuidado com isso, o artigo 7º ele realmente cai em prova. Quando ele cai, tem alguns princípios que são doutrinários, tá bom? Você olha para dentro do artigo 7º, inciso 1, por exemplo, você vê vários princípios. Você olha para o inciso 2, você vê vários princípios, como o princípio da bandeira, que é chamado de princípio da representação, princípio real. Você vê a parte também dedicada ao estudo do princípio da personalidade passiva, princípio da personalidade ativa, e por aí vai. Então cuidado com isso, porque você realmente tem que estudar o artigo 7º, de preferência decorar os 3 tipos de extraterritorialidade. No artigo 8º, nós já chegamos em um assunto chamado de detração penal, que é o tipo de assunto que avalia qual é o tipo de benefício que o indivíduo vai ter quando ele cumpre uma pena no estrangeiro por determinado crime. Aí você vai ver que o artigo 8º ele sempre é combinado com o artigo 7º, inciso 1, porque o artigo 7º, inciso 1 fala da extraterritorialidade incondicionada, que são 4 casos que tem lá, que ainda que o crime ocorra no estrangeiro, o indivíduo pode sim estar sujeito à aplicação da lei penal brasileira. Aí o artigo 8º ele traz a possibilidade do seguinte, ó, mas peraí, e se esse indivíduo tiver cumprido pena lá fora por esse crime, como é que acontece? Aí você vai aprender uma regrinha básica, como é que é a regrinha, Tairone? Que atenua quando o quê? Quando a pena é compatível. Aí deu ruim, né? Tairone falando do outro lado que atenua quando a pena é compatível. Não, atenua quando a pena é diversa, né? Diferente. E quando vai computar quando a pena é compatível. Ou seja, aí tem uma regrinha de atenua quando diversa e computa-se quando as penas forem idênticas. Você vai estudar isso num assunto chamado de detração penal. Não se preocupe não, que daqui a pouco tá no paga 10 aqui por causa desse erro. Tá bom? Mas vai dar tudo certo. Jesus vai fazer uma obra. E aí, o artigo 9º ele traz um outro assunto também, que é chamado de eficácia da sentença estrangeira. Tá bom? Aqui no artigo 9º. Você vai ter um tema chamado de eficácia da sentença estrangeira, que vai basicamente avaliar como é que a pena que foi cumprida no estrangeiro vai ser homologada ou não aqui no Brasil, quando é que ela é homologada, depende de que, se é para reparação do dano, basicamente para que é, se é para medida de cumprimento de medida de segurança ou não, mas você vai estudar no artigo 9º. No artigo 10 você tem um assunto bem tranquilo, bem fácil, chamado de contagem de prazo. Você vai aprender a contar o prazo em direito penal, como é que conta o prazo, se inicia quando, termina quando, conta domingo, conta feriado, conta dias úteis, conta ou não conta, tá? Aí você vai ver a regrinha básica que está escrito lá, o dia do começo inclui-se no conto do prazo, aí você vai ver que conta os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, vai aprender que só conta o dia do começo, como não conta o dia do final, você ganha sempre o dia do final em direito penal, tá? Isso é chamado de contagem de prazo em direito penal. Depois você já vai encontrar outros temas. Professor, aqui no artigo 11, que você tem um tema chamado de frações não computáveis da pena, tá? Você vai ver que vai desprezar algumas penas. Nas penas privativas de liberdade, você vai ver que vai desprezar as frações de dias, e nas penas de multas, frações, tá, de cruzeiros, mas é agora chamado de reais. No artigo 12 você vê a figura do princípio da especialidade aqui, por último, tá bom? Então assim, meus queridos, é a divisão do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal.
Aí você vai falar agora assim para mim, professor, mas isso o senhor falou assim no início da aula que ia falar pra gente quais são os artigos mais cobrados. O que eu devo fazer para isso? Eu vou circular para você quais são os artigos mais cobrados. Ó. O mais cobrado é o artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Esses 4 aqui, ele ocupam a listagem dos mais cobrados. Professor, tudo bem, por quê? Primeiro porque é o início ali do Código Penal e acaba que você demora um tempo até maior para sair do artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Porque além dos princípios que você enfrenta no artigo 1º, tá, você tem que estudar o artigo 2º, o caput é um tema, o abolício crime, você tem que estudar separadamente, retroatividade penal mais benéfica, aprender a situação de quem é que vai aplicar a retroatividade penal mais benéfica, para ver que é o juiz da execução, que inclusive é uma outra súmula do Supremo, vai aprender o que é lei excepcional e temporária, aprender o que é tempo do crime, lugar do crime no artigo 6º também é muito cobrado, então tem que tomar cuidado. Artigo 6º também é muito cobrado. O 7º, o 5º e o 7º, que é aqui territorialidade, e você vê implicitamente a intraterritorialidade. E o 7º, que é extraterritorialidade, não cai tanto, mas eu garanto para vocês que nada escapa dele aparecer na sua prova. Esses assuntos aqui são daquele tipo de assunto que a gente fala assim, ó, isso aqui não cai tanto, mas é comparado com o tempo e lugar do crime, artigo 1º, abolício crime e tal. Porque se for comparado com outro assunto em direito penal, isso aqui cai pra caramba, tá bom? Artigo 8º não cai tanto, mas quando cai define realmente, porque aqui não tem como você interpretar muito, aqui eu sabe ou não sabe. Tá bom? O artigo 10 também é daquele que sabe ou não sabe, inclusive foi cobrado em algumas provas, caiu que está na última prova da Polícia Penal, o artigo 10, tá? Com situação exemplar. O artigo 11 não é muito ser cobrado, o 12 pior ainda, é mais difícil ser cobrado. Mas, para ser sincero aos senhores, se eu tivesse aí do outro lado agora, eu estudava era tudo. É assim que eu faço quando eu estou estudando. Eu não me dou o luxo de ficar estudando somente alguns pontinhos dentro. Se a gente perguntar, se fosse analisar por tópico, a aplicação da lei penal é um tópico muito cobrado em prova. É claro que dentro da aplicação da lei penal dá pra gente filtrar ainda. Foi como eu disse pra vocês, quando a gente estava trabalhando foi a nossa 7ª live, que inclusive foi a live anterior, né, que essa vai ser a 8ª, na nossa 7ª live, desse desafio Madrugada Insana, que são 21 dias de live e desafio, as lives são às 0 horas, inclusive você que estiver assistindo agora, se, é claro, puder participar lá, com a gente vai ser um prazer imenso. Um grande beijo, já estou agradecendo desde agora. Mas na nossa 7ª live, por exemplo, nós falamos de ato administrativo. Aí eu expliquei para você, falei assim, cara, ato administrativo já é um assunto muitíssimo cobrado em prova. Se a gente comparar ato administrativo, poderes administrativos, responsabilidade civil do Estado, administração pública, contratos, licitações, dentro do direito administrativo, é um tema muito cobrado, certo? Professor, mas ato é mais cobrado ainda? Ato é um dos mais cobrados na prova. Só que dentro do ato administrativo dá para você ainda filtrar e descobrir o que dentro do ato mais cai. Que, por exemplo, o que mais cai dentro, quando você está estudando ato administrativo, o que mais cai dentro de ato administrativo é a extinção do ato administrativo. Aquela parte de revogação, convalidação, anulação, esse é o que mais cai. É igual isso aqui, a aplicação da lei penal tem o direito penal, aí tem os tópicos dentro do penal. A aplicação da lei penal é um tema muitíssimo cobrado, mas é claro, dentro desse tema muitíssimo cobrado, ainda dá para filtrar aquilo que sempre cai. Mas é importante você estudar como um todo. A gente não está estudando aqui, por exemplo, tema que não cai muito, igual penas, tá bom? Que ali a partir do artigo 32 até o 95 do Código Penal. Não é muito cobrado, mas isso aqui é muito cobrado do título inteiro, tá bom? Obrigado pela sua presença, mesmo que virtualmente do outro lado. Eu espero que você estude com a riqueza de detalhe que esse tema merece. Quem é meu aluno em Direito Penal e tem acesso ao meu curso de Direito Penal, aí já vai destrinchar esse negócio aqui, não vai sobrar em nada, tá bom? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até hoje às 0 horas lá no YouTube.